está no ar o terceiro episódio do podcast da Câmara com a temática do Maio Laranja do Faça Bonito, que é uma campanha nacional de conscientização, na verdade, de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu sou Priscila Adélia, aqui comigo o presidente do Conselho Tutelar de Parnamirim, Mataus Richardson. Nós vamos conversar com a promotora da Infância e Juventude, Gerliana Rocha, que vai falar sobre o papel da justiça na proteção dessas crianças e adolescentes que são vítimas de violência sexual. Promotora, uma satisfação tê-la aqui com a gente no nosso programa. Obrigada, bom dia, Priscila. Obrigada, bom dia, Mataus. É uma honra e uma satisfação falar sobre um tema tão importante nesse mês de maio para a gente. Então, vamos começar justamente por qual é esse papel, como é que funciona a atuação da Justiça, do Ministério Público na proteção dessas crianças e adolescentes que sofrem essa violência sexual. Certo. Primeiro, eu queria só fazer um registro de que nas nossas legislações, o dever de proteger uma criança e adolescente é de todos. É Estado, são organizações não governamentais, família, sociedade. Então, a sociedade em geral, qualquer pessoa, se tomar conhecimento de uma situação de violação de direitos de uma criança, ela tem o dever de proteger, né? Mas ainda os órgãos institucionais que existem para isso. Então, nós, o Ministério Público, nós não somos necessariamente a porta de entrada dessa proteção. Nós somos a retaguarda. Então, qualquer pessoa que tomar conta de uma situação de violência sexual pode comparecer à delegacia de polícia. Aqui em Parnamirim nós temos uma delegacia especializada de proteção da criança e adolescente e a delegacia encaminha ao Ministério Público. Quando este processo vem da delegacia para o Ministério Público, a gente pode pedir medidas protetivas de urgência para a criança. Então, nós podemos pedir afastamento do agressor, nós podemos pedir ausência de contato, proibição de aproximação, e a gente faz a denúncia. Então, a vítima não precisa de advogado. Nós, Ministério Público, somos os advogados da vítima. Entendendo isso, promotora, como o Ministério Público toma conhecimento desses casos? De forma direta, Conselho Tutelar, Rede de Proteção. Já falando da Rede de Proteção, qual a articulação do Ministério Público hoje de Parnamirim com a Rede de Proteção? Pronto, vamos lá. Quando se trata de crime, nós orientamos sempre aí a delegacia de polícia. Por quê? Primeiro que é uma delegacia de proteção especializada, então tudo lá gira em torno dessa proteção de criança e adolescente também, com profissionais especializados para atender. E segundo, porque a criança é ouvida uma vez lá, já serve para toda a proteção e para a culpabilização do responsável. No entanto, aqui também em Parnamirim, especificamente, a gente tem um projeto que a gente chama Acolher. Então, a vítima de violência, criança, adolescente, menina, inclusive até as mulheres também, elas se dirigem à Maternidade Divino Amor e lá a gente inicia o protocolo de proteção. Não vai ser o protocolo de responsabilização, vai ser de proteção. Então, lá vai ser ouvida por psicólogo, assistente social. Se precisar de alguma intervenção médica, vai ter os profissionais, infectologista, pediatra, para fazer o atendimento dessa criança. E essa documentação é enviada ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. Quando chega no Ministério Público, a gente apenas acompanha se os outros órgãos estão fazendo essa defesa da criança. Porque a gente fica num limite entre proteger e também não 3, 4 órgãos chegar na casa daquela família. Ei, Então, a gente tenta só acompanhar para saber se algum órgão está fazendo a proteção. A gente vendo que o órgão está fazendo a proteção, a gente já encerra o nosso acompanhamento. No entanto, às vezes a situação agrava, E aí, quando agrava, que precisa de uma medida mais gravosa de afastamento de alguém da casa, por exemplo, essa comunicação é feita pelos próprios órgãos, seja a delegacia, seja o Conselho Tutelar, e aí a gente entra com essa medida judicial. Promotor, é uma questão muito delicada, quando a gente fala de uma violência, de um crime contra a criança, contra o adolescente, nesse sentido, de que forma, quais são as garantias, existem garantias, claro, para que se mantenha o sigilo sobre essa criança que sofreu, sobre esse adolescente que sofreu, como é que isso funciona? Isso é extremamente importante, porque o que acontece? Muitas vezes, quando alguém descobre, algum órgão, alguma pessoa, uma situação de violência,
ela fica comunicando. E aquilo ali acaba, muitas vezes, prejudicando a criança que se sente vítima de outros tipos de... Ei, é verdade? Como foi isso? Então, assim, pessoas que não têm nada a ver questionando aquela criança. E parece que coloca uma fita, né? Eu fui vítima de violência. E não é necessário. O órgão, a pessoa que souber, comunica às instituições e ali mantém o sigilo. As instituições também devem manter sigilo. Por quê? A violação do sigilo profissional é crime. Podem ser já a perda do cargo público, né, a proibição de ser contratado pelo poder público, inclusive, e se, mesmo que aquele sigilo não tenha sido de uma pessoa normal, sem ser uma instituição, se ela provocou dano à vítima, ela também pode ser responsabilizada por isso. Então, é importante que seja feita só a proteção, não o fuxico, né? O fuxico não pode acontecer nessas situações de violência de criança e adolescente. Até porque todos os processos de criança e adolescente, eles são sob sigilo, justamente para proteger a vítima criança ou adolescente. Doutora, nesses casos que o Ministério Público tem pegado, né, das violações da criança e adolescente, a gente sabe que tem negligência, abandono, questão de saúde, tem muitas vertentes. Mas hoje em Parnamirim, qual seria a porcentagem, assim, mínima ou máxima, né, em relação ao abuso de crianças e adolescentes? Olha só, quando existe... Acho que há 2 anos, a gente faz um acompanhamento dessas medidas protetivas. Então, quando a gente decreta uma medida, a gente faz o acompanhamento. Eu acreditava que a violência sexual seria em torno de 10% e a violência física ou psicológica seria 90%. Infelizmente, é o inverso. Então, 90% das medidas que hoje são decretadas, de 80% a 90%, são relacionadas à violência sexual. Então, é um número que a gente até imaginava que ia fazer um círculo com os pais para fazer orientação, de que não caberia castigo físico e etc. E a gente desistiu dessa proposta porque a gente não teria como fazer nenhum tipo de mediação com abusadores e crianças e adolescentes, né? Mas isso pode significar também que a violência física e psicológica ainda não é comunicada, né? Porque, infelizmente, culturalmente, algumas famílias acham que agredir, bater, colocar castigos assim, de deixar a pessoa toda marcada, isso é educação, disciplina, e não é, né? Hoje já existe uma responsabilização também para essa violência física. E dados recentes demonstram que há hoje um aumento do número de comunicações dessa violência física, que hoje registrado no Brasil, por exemplo, 51% das violências físicas registradas hoje são vítimas de criança e adolescente, que também é um grande número que a gente já começa a observar. A senhora vem de outra comarca, né, que já traz essa sede de justiça. Quando a senhora chegou aqui em Parnamirim, né, que percebeu a questão da rede de proteção, os integrantes que compõem esta rede de proteção, já fazendo também ênfase à equipe, né, doutora Gerlane, que é uma equipe assim, muito competente, né, equipe técnica, as meninas realmente, no momento que precisa, estão ali dispostas. Quando a senhora chegou em Parnamirim, né, que possivelmente a rede não era da forma que está hoje, a senhora fez alguma articulação para essa mudança de fluxo, de componentes que precisavam, de uma sala lúdica para uma escuta protegida? A senhora fez alguma articulação nesse sentido? Olha, desde que eu estou aqui, só que a gente tenta fazer articulação, né? Não é fácil, nem é rápido. Mas, por exemplo, a implantação da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente é uma ação nossa. Então, quando a gente chegou aqui, não existia. Então, foi ajuizada uma ação, foi ajuizada uma execução, várias reuniões com a Delegacia Geral de Polícia para priorizar, dentre tantas delegacias no estado, colocar uma específica aqui para criança e adolescente, né? Inclusive, contei na época com o apoio do município para a disponibilização de imóvel, de bens, né, de estruturação física. A equipe do Ministério Público também não havia equipe técnica para mim. Então, assim, eu não tinha suporte técnico, que eu acho extremamente necessário. E sabe que é impossível. Eu tenho muitas audiências, né? Então, às vezes, eu não estou acessível. E a equipe técnica, além de ter todo o conhecimento. Então, foi também um pleito nosso junto à Procuradoria-Geral de Justiça para a implantação da nossa equipe técnica. Tem também o acolher, ele é revisado a cada 2 anos. Por quê? Porque são profissionais que mudam, né, na unidade hospitalar. Então, a gente faz uma capacitação, daqui a pouco são novos profissionais que a gente tem que refazer essa capacitação. E hoje, nós temos um fluxo, que este fluxo só existe no estado do Rio Grande do Norte, aqui em Parnamirim, que é qual? É um projeto específico de olho na medida, que é quando
a medida protetiva de urgência é determinada pela vara, a equipe técnica da gente, o Ministério Público, acompanha as famílias que têm medida protetiva. Então, a gente faz um acompanhamento para saber se aquela medida está sendo suficiente, se precisa de alguma modificação, se houve descumprimento. Então, a gente faz essa comunicação, a gente tem essa interlocução com as famílias. E após, a gente acompanha pelo prazo de 3 meses. Se a gente ali entendeu que foi suficiente, se não, qualquer coisa a gente pede uma extensão. Mas é um projeto que a gente já tem desde o ano passado, né? Desde de janeiro de 2025, a gente faz esse projeto aqui de acompanhamento às vítimas. Então, é o que a gente diz, elas não precisam procurar advogado, defensor, porque elas têm uma comunicação direta com o Ministério Público para fazer a proteção dessas vítimas. Vamos falar um pouquinho sobre a delegacia especializada, doutora? Como é que funciona? Ela é a porta de entrada? A gente sabe que nessa questão da campanha do Maio Laranja, do Faça Bonito, o número Disque 100 é muito divulgado, mas a senhora me falou aqui anteriormente que é muito importante que aqui em Parnamirim as pessoas se dirijam inicialmente, presencialmente lá à delegacia. Então vamos falar um pouquinho sobre como é que funciona o trabalho dessa delegacia, onde é que ela está localizada, se tem um contato de telefone também que as pessoas possam acessar. Perfeito. Isso é muito importante para evitar a pessoa ir de um lugar para o outro, né? Se é uma denúncia anônima, alguém tem conhecimento de uma situação de violência e não quer se identificar, então ela vai se valer do Disque 100. Um Disque 100, você faz a ligação, é gratuita, você não precisa se identificar, e o Disque 100 encaminha essa documentação para o município, para a delegacia e para o Ministério Público. E hoje nós temos um núcleo de verificação dessas denúncias, né? Aqui também em Parnamirim, ali no CIACAP, onde fica o Conselho Tutelar, onde fica o CONDICA, a Família Acolhedora, tem um núcleo de verificação de denúncia também. Então, lá também a pessoa pode comparecer e pedir, olha, eu quero manter o meu anonimato e quero fazer uma denúncia. E isso daí, esses órgãos recebem. Mas se alguém está com a criança, está precisando de uma situação urgente, de afastamento, de violência, ela vai se dirigir à delegacia de polícia. A delegacia de polícia, ela já vai chegar lá e, ao mesmo tempo, ela tanto vai registrar o boletim de ocorrência, como ela já vai encaminhar para o Ministério Público esse pedido de medida protetiva de urgência. Não adianta a pessoa ir para o Ministério Público, porque eu vou precisar do boletim de ocorrência que é feito na delegacia de polícia. Por outro lado também, se a vítima foi vítima de violência, não se sabe quem é, por exemplo, né? Às vezes a criança foi vítima ou se descobriu e quer ali um atendimento médico, vai para a maternidade para entrar no projeto Acolher, que também vai ser objeto de proteção. Se ela não precisar entrar com a medida de afastamento e não quiser ir para a delegacia, também pode ser o acolher. O acolher vai ser proteção, só não vai ser a responsabilização. Se quiser responsabilizar alguém, tem que ir para a delegacia de polícia. E aí é a delegacia de polícia que encaminha para a gente. Também no acolher, quando a pessoa vai lá, o acolher, a maternidade encaminha para o Conselho Tutelar. Para o Conselho Tutelar, contactar a família, ir na casa, verificar se precisa de alguma outra medida, junto à escola, junto aos equipamentos de saúde, junto a algum benefício socioassistencial. E o Conselho Tutelar vai fazer essa articulação para poder fazer a proteção àquela criança ou adolescente. Qual o endereço da delegacia especializada e o telefone para contato? O endereço fica localizado na Avenida Edgar Dantas, 720, próximo ao Bazar de Garagem. E o contato é o 849-8660-5036, DPCA. Exatamente. Excelente. Doutora, em relação às leis, a legislação que a gente tem hoje, tanto municipal como federal também, quais são as principais que ajudam, né, que são importantes para a defesa dessas crianças e adolescentes? Vamos lá. Hoje, a criminalização dessas condutas é o Código Penal, né, que já foi atualizado várias vezes, mas que traz penas bem altas para violência contra criança e adolescente. Então, violência sexual, por exemplo, nós temos uma pena de 18 anos, que é muita coisa, então, obrigatoriamente, a pessoa fica presa, pode ser até aumentada, então, são penas altas. Até é bom fazer o registro de que hoje muita coisa é considerada violência sexual, abuso. Então, você pegar em local inadequado é considerada situação de violência e pode pegar pena alta, sim. Então, é preciso respeitar, né, a questão física, psicológica e a integridade corporal da criança e adolescente. Mas hoje uma grande lei nós temos, que é de 2022, que é a Lei Riborel, né, que é uma criança que foi vítima de violência no ambiente familiar. Ela hoje é nossa queridinha. Por quê?
porque ela é uma lei como se fosse a Lei Maria da Penha para a proteção das mulheres. Então, se alguém dentro do ambiente familiar ou doméstico está praticando alguma violência contra a criança ou adolescente, nós podemos pedir o afastamento, aquela pessoa sai da casa, é proibido manter contato, então assim, nem por WhatsApp, telefone, não pode se aproximar. E nós podemos fazer essa proteção tanto para a vítima, quanto para os familiares, quanto para a eventual testemunha daquela situação de violência. Então, é uma medida bastante abrangente. A gente também costuma suspender o direito de visitação, fazer alteração de guarda, tudo em proteção daquela criança ou adolescente. Então, para a proteção, nós podemos fazer tudo. E o interessante é, se houver descumprimento, vai preso. Então, é uma decisão que realmente a nossa juíza aqui não pensa, né, duas vezes. Então, é uma medida que realmente exige cumprimento e é quando eu digo, quando ela é aplicada, o Ministério Público entra em contato com a família e diz, olha, você está sob medida de proteção, qualquer descumprimento pode nos comunicar que a gente pede a prisão do responsável. Doutora, há quantos anos a senhora trabalha nessa área da infância e adolescência? Desde novembro de 2020 aqui em Parnamirim. E quais são as principais dificuldades, assim? O que é que falta ainda? O que é que a senhora vê que é o principal gargalo para que, de fato, pudesse ser mais efetivo esse cuidado com as crianças e adolescentes dentro de casa, nas escolas? Olha, é algo que a gente tem na legislação toda uma doutrinação de que a criança tem prioridade absoluta, que inclusive na lei diz que na formulação das políticas públicas, na execução, na destinação de recursos públicos, a criança e adolescente tem prioridade. Mas é um discurso que a gente não vê na prática, inclusive em relação a considerar a criança e adolescente pessoa. Porque, por exemplo, hoje, embora a gente esteja numa construção, né? Antigamente a gente ouvia que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, deixava a mulher apanhar, era uma coisa de casal. Hoje, a gente já tem a nítida compreensão de que não que é uma violência e se a mulher não pode, né, ser alcançada de maneira nenhuma. Com os animais, da mesma forma. Ninguém pode maltratar. Então, a gente tem aí até questões como vaquejada, que é algo bastante cultural, né, da nossa região, toda hora sendo revisado para não causar maus tratos a animais. E muitas vezes a gente acha que é normal bater no filho como forma de lição. Não é. Então, hoje a gente tem leis que dizem que bater, agredir, violência psicológica, tudo isso é crime, é crime. Então, pode ser, quem é que pode ser o autor desse crime? Pai, mãe, tio, avó, professor. Então, nós precisamos cada vez avançar mais no sentido de que criança e adolescente é uma pessoa e merece proteção integral. E tanto isso também nas políticas públicas aqui na formulação. Muito embora, desde que eu estou aqui, desde 2020, né, inclusive em épocas de gestões diferentes, a gente sempre teve uma compreensão do poder público de que é prioridade. É claro que tudo que a gente pediu a gente não consegue, mas a gente sempre consegue um avanço. E muitas vezes a gente dá uns passos para trás para poder, né, avançar mais, mas a gente sempre conta com o apoio institucional aqui no nosso município. Acho que o Mataus falou sobre isso em algum dos episódios que a gente já exibiu, a questão da necessidade de mais investimento, de mais recursos, né? Porque não existe política pública sem recurso para executar, né? Isso, exatamente. Foi até uma cobrança nossa aqui no episódio anterior, nós comentamos sobre isso, né? Que a gente tem diversos orçamentos garantidos, né? Para causa animal, para a mulher, né? Para o idoso. E aí falta realmente a rúbrica, né, no orçamento para criança e adolescente, né? Pasmem que o ano passado o orçamento mínimo foi só para o agosto verde, né, da primeira infância. Então, assim, a gente não teve em outras rúbricas, né, a política direcionada para a criança e adolescente, até pela questão da prevenção, né? Antes que a gente consiga que o problema se agrave, a gente trabalha a prevenção, principalmente nos territórios, né? Os CRAs, os serviços de convivência, as escolas precisam trabalhar como forte principal a prevenção, né? Se a gente previne e orienta, os índices acabam diminuindo, né? Inclusive, isso é extremamente importante, que eu até vou contar, que às vezes a gente vai e volta, né? A gente tinha um serviço de atendimento especializado de psicologia para crianças e adolescentes vítimas de violência, né? Há alguns anos aqui no município deixou de existir e a gente
né, ajuizou a ação para garantir esse direito e essa semana, inclusive, nós fizemos um acordo com o município que voltará a ter esse atendimento especializado no SIS, né, para crianças e adolescentes vítimas de violência aqui no nosso município. Então, é uma boa notícia. Qual é o problema? Que a comemoração ela não é plena. Porque esse acompanhamento psicológico previne muita coisa, mas ele é após a violência. E o que Mataus diz é a coisa mais importante. A gente tem que trabalhar a prevenção, né? Dentro do projeto de Olho na Medida, que é isso que a gente acompanha as vítimas de violência, a gente tem a segunda fase dele é ir nas escolas para a gente falar para as crianças e adolescentes a autoproteção. Porque isso, muitas vezes ela identifica, isso não está certo numa conversa, né? Mas o problema é a nossa falta de capacidade de alcançar esse público. E nós estamos numa articulação com o município para que a gente possa capacitar alguns profissionais, para esses profissionais poderem ir nas escolas para fazer essa divulgação. Porque a gente quer que a própria criança ou adolescente saiba o que é que pode e o que não pode dentro da sua capacidade de autoproteção. Na visão da senhora, o que a sociedade e os educadores devem observar para identificar os sinais de violência antes que eles se agravem? Excelente. A criança adolescente vítima de violência, na grande maioria dos casos, ela demonstra sinais, né? Então, a primeira coisa que era, se a gente olhasse a criança como pessoa, a gente notaria, tu tem que observar a criança. Então, a mudança repentina de comportamento, ela é um indicativo e merece uma atenção. Porque, assim, às vezes tem crianças que demonstram adoecimento mental, né, irritação, às vezes uma sexualização precoce, desatenção nas atividades escolares, porque ela está preocupada com outras coisas, às vezes uma compulsão alimentar ou ausência de interesse em alimentação. Então, assim, há uma visível mudança. Inclusive, toda vez que a gente faz o acompanhamento, raro é aquela criança que nunca... eu nem observei mudança. Na grande, massiva maioria, a gente sempre tem um registro de que houve alteração de comportamento. Promotora, no início da nossa conversa, a senhora falou da questão de que o cuidado com a criança, com o adolescente, é uma obrigação não apenas ali da família, não apenas dos órgãos públicos, mas também de toda a sociedade. Nesse sentido, como é que a gente fala para quem está em casa assistindo que tente ali cuidar, proteger, observar aquela criança que mesmo que não seja sua, seja um vizinho, alguém ali perto, alguém na escola, o que essa pessoa pode fazer? Qual a orientação que a gente pode dar para que essa pessoa tente ali cuidar daquela criança? Pronto. Uma das possibilidades é falar para a própria criança, que a criança é mais inteligente que a gente tudinho. É verdade. Porque a gente não, mas elas aprendem, né? Então, assim, fazer ensinar esse autocuidado, essa proteção. Outras vezes é ser referência para aquela criança. Porque uma criança, ela não tem a capacidade de se locomover para qualquer lugar, de compreensão de tudo. Mas ela sempre adquire uma pessoa de referência na sua relação de confiança. Até porque é um dado que eu nem mostrei, mas a gente tem aqui dados do IPEA, que foi feito um estudo em 2014 sobre violência de crianças e adolescentes, e disse o seguinte, que na violência sexual contra adultos, 40% são de pessoas de sua convivência. De adolescentes, 62%. De criança, 88%. Então, as pessoas que deveriam proteger aquelas crianças são as pessoas que estão violentando as crianças. Então, ela precisa de uma outra pessoa de referência. Precisa buscar fora, né? Exatamente. Isso. E muitas vezes a gente identifica isso. Então, é uma professora, é uma avó, é uma vizinha. São pessoas de fora do ambiente familiar que fazem essa proteção. Então, muitas vezes, é essa referência. Segundo, pode fazer uma denúncia anônima. Ou terceiro, se ainda que não saiba, pode comunicar ao Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar não é um órgão de responsabilização, é um órgão de proteção. Então, muitas vezes vai lá para ver se está bem. Tem equipe técnica que tem esse olhar técnico para também identificar se existe uma situação ali que merece ser acompanhada. Então, é possível fazer isso. O Conselho Tutelar também tem telefone, né, Mataus? Sim, temos telefone. Vamos é divulgar, uma luta então. também, Sim. a gente conseguir essa estruturação contínua do Conselho Tutelar, mas tem telefone, nós temos situações de plantão, né, de urgência. Então, pode acionar o Conselho Tutelar dizendo, olha, a situação,
A escola também, a escola é uma grande aliada. Existem escolas que têm essa atenção, que comunicam ao Conselho Tutelar, que tem uma grande articulação. Olha, tem uma situação de uma criança aqui, e a gente se prepara para fazer até a aproximação àquela criança. Né? Mataus, vamos deixar então como serviço aqui esses contatos da delegacia especializada, dos conselhos tutelares, o contato e o endereço para que as pessoas procurem e tenham essa informação. Vamos lá, DPCA, Avenida Liga Dantas, 720, ao lado do Bazar do Garagem, o telefone 849-8660-5036. Aí o Conselho Tutelar 1 fica localizado na rua Dr. Carlos Mateus, 1454, ao lado do INSS, telefone 98855-2268. E no mesmo prédio a gente tem localizado o Conselho Tutelar 2, com o contato 98841-4633. E o Conselho 1, 8655-2268. Gente, então, nós estamos terminando aqui o nosso bate-papo. Quer falar mais alguma coisa, doutora? Não, é só um spoiler. Que nós estamos, nesse mês de maio aqui, também numa pactuação com o presidente da Câmara, né? A Câmara Municipal de Vereadores está com várias ações também, como parceiras nossas na área de proteção à criança e adolescente. E uma delas que a gente está pactuando é a disponibilização nos sites de internet, né, da Câmara Municipal e da Prefeitura dos serviços, dos projetos e dos contatos dos órgãos de proteção à criança e adolescente. Então, a gente espera que próximo ano a gente vai dizer, basta entrar no site da Câmara e no site da Prefeitura que estará lá atualizado, endereço, telefone, né, com foto assim da frente para facilitar o acesso das pessoas aos órgãos de proteção. Inclusive o programa, né, essa série são 4 episódios ao total, é justamente uma parceria da mesa diretora da Câmara com o Conselho Tutelar, para que a gente possa divulgar essas informações tão importantes para toda a sociedade. É muito importante. A senhora falou sobre a porcentagem, né, da violência sexual hoje no município, que está acima das outras violências. Nessa perspectiva da violação, hoje os territórios que possuem esse índice acima do normal são em territórios vulneráveis ainda pela questão social, financeira? A gente tem os registros e a gente até fez um formulário especializado nisso, mas a gente ainda não identificou algum bairro mais que outro. A gente consegue observar que isso ocorre, assim, é claro, né, que até tem uns maiores que outros, mas a gente não consegue uma concentração, não. A gente consegue observar em todos os bairros. Inclusive, uma questão interessante a violência sexual, ela não se restringe à questão financeira. Então, a gente também tem pessoas de famílias de várias condições econômicas sofrem desse tipo de violência. Promotora, então, uma satisfação tê-la aqui. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço, é sempre um prazer, uma felicidade a gente tratar do direito da criança e adolescente, né, e tentar levar mais informação para os ouvintes, para que eles também participem dessa rede de proteção aqui no nosso município. Eu agradeço bastante. Matheus, vamos falar um pouquinho sobre o tema do nosso próximo episódio, o quarto e último. Estaremos aqui com a assistente social Renata Rocha, né? Ela que é coordenadora da Maternidade Divino Amor. Vamos falar sobre os fluxos, né? Do fluxo Acolher, o programa Acolher. Vamos também estar informando o fluxo, né, da UPA de Parnamirim, que é para os meninos, né? A maternidade atende as meninas, a UPA os meninos. Então a gente vai estar orientando sobre os fluxos, né? Para onde a comunidade ir. Eu sempre digo isso lá no Conselho Tutelar, que a comunidade vai diretamente para o Conselho e ao Ministério Público, né? Mas antes de chegar no nosso órgão, é necessário que a rede de proteção se articule entre si e garanta a proteção naquele momento. Matheus, uma satisfação dividir aqui essa bancada com você para conversar sobre esse tema, que é um tema que a gente está tentando construir aos poucos, né? Já avançou bastante, mas que sempre, cada vez mais é preciso ter uma novidade e caminhar para garantir essa defesa das crianças e adolescentes. Não, que agradeço, né, o espaço, né, devido à bancada, ao presidente da casa que liberou esse espaço para que a gente possa discutir mais políticas públicas, né. A gente termina maio agora, já entra em junho, né, o trabalho infantil também, que é outra violação de direito muito dura, e até o final do ano a gente vai estar aqui todos os meses praticamente. Este foi o nosso episódio de hoje, obrigada pela sua companhia e até a próxima.